Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você caiu de paraquedas nesse canal, o meu nome é Aslane Oliveira, esse canal Vida com Propósito. Seja bem-vindo ao canal. E se você está assistindo esse vídeo, gosta dos vídeos e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, porque esse ano nós estamos em rumo aos 1000 inscritos. E hoje, gente, eu quero trazer um vídeo muito especial sobre um livro que eu li há alguns anos atrás, eu não sei se foi 2017, 2018, algo assim, em torno desses anos, que se chama Arrume a Sua Cama. É um livro maravilhoso de William McEwan. Eu li através do Kindle, né? Eu li no Kindle, então eu vou deixar aqui, tá? Para vocês verem. E estou também com as anotações aqui sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Esse livro, gente, ele é muito engrandecedor, assim, muito rico, porque esse William McEwan, ele comandou em vários níveis da Marinha, né? E ele traz toda aquela dificuldade dos treinamentos e também da vivência dele para esse livro. Ele teve um acidente, ele ficou sem caminhar, né? Sem andar, sem esperança de retornar de novo a caminhar. E eu acho que no caso dele foi físico, mas quantos de nós às vezes sofremos essa paralisia sem ter acontecido nada fisicamente com a gente? Quantos de nós às vezes não conseguimos dar o primeiro passo, recomeçar de novo, ou até mesmo ter a esperança aí de um futuro melhor, de que algo bom vai acontecer? Todos, né, gente? Todos nós. Então, é por isso que eu resolvi trazer aqui algumas frases, alguns pontos, na verdade, do livro que me chamaram muita atenção. O livro, ele inicia com o fato de arrumar a sua cama. Parece algo banal, algo assim fora da realidade, vamos dizer assim, né? Que a gente pensa assim, arrumar a cama, quem não arruma a cama? Todo mundo tem que arrumar a cama. E isso não é nada, né? É isso que a gente pensa, mas não, isso é tudo. Porque, às vezes, para a gente fazer outras coisas maiores, a gente tem que fazer as coisas menores primeiro. E o fato de arrumar a sua cama todos os dias vai te dar aquela sensação de missão cumprida. Que é assim, mais ou menos, como ele fala nesse livro. O fato de você fazer esse simples gesto, que às vezes, gente, você é realista, às vezes é um gesto até pesado, né? Para quem tá desanimado, para quem tá assim, sem ânimo, às vezes é um gesto importante esse de arrumar a cama. Então, não parece, mas aquilo ali vai te dar uma motivação para fazer outras coisas depois desse ato. Ele diz assim no livro: uma cama organizada traz a esperança de que amanhã será melhor. E às vezes parece uma coisa boba, mas não é. A cama que você arrumou hoje, ela vai mostrar para você que você tem capacidade de decidir, mesmo que seja uma porcentagem, né? A gente não tem capacidade de decidir tudo, tudo vai bem na nossa vida, mas aquele pequeno percentual lá a gente pode decidir. Então aquilo ali vai dar ânimo. Ele fala que se a gente quiser mudar o mundo, a gente tem que fazer a nossa cama primeiro, né? E é verdade, pra gente passar motivação para as pessoas, passar amor, a gente só dá o que a gente tem, a gente não pode dar o que a gente não tem. Se eu sou uma pessoa que eu guardo raiva de todo mundo, eu não gosto de determinadas pessoas, então eu fico brigando o tempo inteiro, eu não tenho como dar amor. Eu sempre vou olhar pro outro com aquele olhar crítico, sabe? Totalmente crítico. E eu acho que a gente tem que olhar com um olhar normal. Agora, com o tempo, você vai construir um olhar específico baseado no que você está vendo da pessoa. Mas não olhar já com aquele olhar crítico e pré-determinado. Então, o fato de arrumar a cama, aqui que ele fala que se você quiser mudar o mundo, arruma essa cama, isso é um ensinamento pra gente. E em vez de a gente está vendo o quê? A gente vê muito na internet, em tudo, gente. Várias pessoas dando a sua opinião, falando receita de bolo, como o outro deve fazer, mas no final você vai pegar tudo aquilo que você ouve e você vai adaptar para a sua realidade, dentro do seu mundo, né? Porque cada um de nós, acho que todos nós, somos um mundo específico, cada um. Então, a gente ouve, mas a gente vai adaptar para nossa realidade. Porque a gente vê muitas pessoas às vezes dizendo faça isso, faça aquilo, e às vezes passando algo que ela não tem dentro, né? Que
que ele não tem dentro. Então, assim, ele passa, e às vezes, muitas das vezes, as pessoas que assistem saem frustrados, pensando que só ela é que não consegue realizar, só ela que não consegue fazer, só ela que não consegue administrar, organizar, e não é assim. Todos nós, né, temos as nossas dificuldades, e o fato de ele falar isso, né, se a gente quiser arrumar o mundo, arruma essa cama, isso ensina pra gente também a nos respeitar, a ter o nosso momento, tomar tempo, dar um tempo das coisas se for necessário, desistir, recomeçar. Isso tudo, gente, é necessário, né? Que a gente é um ser humano, então antes da gente, de repente, querer passar para os outros, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, a gente tem que tentar administrar primeiro a gente. E isso é o que ele fala aqui. Ele fala também da força de trabalhar em grupo, a força da união. Muitas pessoas pensam que não precisa de ninguém, mas, gente, todo mundo precisa de todo mundo. A verdade é essa. É duro, mas a verdade é essa. Todos nós precisamos de todos, né? Na verdade, o universo que a gente está vivendo nele é interligado. E a gente pode até pensar assim, eu não preciso das pessoas, mas não, você precisa, todos nós precisamos. E se não é por uma coisa, vai ser por outra, porque nós não somos feitos para viver assim, totalmente isolados, vamos dizer assim. A gente vai ter momentos que a gente vai ter necessidade de se comunicar, né? E também a gente é feito também de sentimento, né? Então a gente vai precisar de outras pessoas, não só como sentimento, mas também para fazer coisas maiores. E tem uma parte do livro que ele fala assim: para que o barco chegue até o seu destino final, todos precisam trabalhar. Você não pode transformar o mundo sozinho. Vai precisar de ajuda. E para chegar até o seu ponto final, você precisará de amigos, colegas e dependerá também da boa vontade de estranhos e de um timoneiro forte para guiá-los. Ele fala sempre em relação ao mar, mas ele está dizendo que a gente não consegue, gente, navegar sozinho o tempo inteiro. A gente pode navegar até um determinado momento, mas depois a gente não consegue mais. E a gente vai precisar também de amigos. Inclusive, tem o meu livro na Amazon, que se chama Minha História Me Curou, que eu conto uma parte da minha história. E é verdade, vai ter momentos que a gente não consegue sozinho. E outra coisa também, às vezes, alguém faz uma coisa maravilhosa para você num determinado período e no outro ela não faz, né? Não consegue fazer, vamos dizer assim. Aí outra pessoa faz. Agora aí a pessoa sai assim, viu, ela fez ali, mas não fez ali. Mas a verdade é que a gente está determinado para entrar na vida das pessoas em um determinado período, sabe, gente? E fazer aquilo naquele momento. É por isso que a gente não pode, assim, achar que uma pessoa tem que fazer tudo. Porque não vai ser sempre assim. O que a gente tem que carregar no nosso coração também é um sentimento de gratidão eterna, né? De gratidão, de amor. E entender a parte que a pessoa não pôde fazer. Porque nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas do jeito que o destino, vamos dizer assim, né? Que as coisas vão se encaminhando. E aqui também ele fala sobre isso, que a gente precisa de amigos, de colegas e muitas vezes de estranhos que vão cruzar o nosso caminho, né? Para deixar o nosso caminho mais bonito, mais lindo, para nos ensinar várias coisas, e tudo isso faz parte do aprendizado. Então todos nós precisamos de todos. Esse negócio de eu não preciso de ninguém até um determinado ponto. Sempre quando você fala eu não preciso de ninguém, mas saiba, gente, que a gente precisa assim, todo mundo precisa de todo mundo. É claro que isso não quer dizer que a gente tem que se rastejar o tempo inteiro para uma pessoa específica ou aceitar uma determinada situação que está te fazendo mal. Não significa isso, mas significa que todos nós vamos servir em um momento e também vamos precisar ser servidos, e isso é uma balança, faz parte da vida e tá tudo bem. Outra coisa que ele fala é sobre a importância da comunicação, e ele diz assim: para ser um bom líder, você precisa ser um bom comunicador. Como líder, você tem que comunicar sua intenção a cada chance que tiver. E se não conseguir fazer isso,
pagará as consequências. E é verdade, né? Aqui ele fala sobre o poder que a gente tem nas mãos de comunicar. E comunicar parece algo fácil, mas não é, gente, não é fácil. Fazer com que a nossa ideia seja entendida, às vezes não é fácil. Às vezes vai haver controvérsias, as pessoas não vão entender, você não foi claro. Isso faz parte de todo mundo, né? Isso faz parte do ser humano, faz parte da gente. Mas quando ele fala que um bom líder tem que saber comunicar as suas ideias, a sua intenção a todo momento que ele tiver a chance, né, de fazer aquilo. Senão ele vai pagar as consequências, é porque às vezes não tem aquelas situações que às vezes a gente deixou levar e tudo, a gente deixa a pessoa fazer como quer, a pessoa tá maltratando, a gente tá ali, a pessoa tá fazendo e a gente não colocou um limite. Às vezes a gente arrasta por tanto tempo que quando a gente vai falar, a pessoa não entende direito o que a gente queria falar, sabe? Ela entende errado ou assim, entende de uma forma muito mais pesada do que você falou. Por quê? Porque a gente, durante o percurso, o tempo, a gente não comunicou a nossa intenção de uma forma clara, e isso serve pra gente. Quando ele fala líder, ele fala sempre relacionado à marinha, né? Mas, gente, a gente é líder da nossa vida, né? Cada um de nós é líder pelas nossas ações também, não só pela nossa vida, mas pelas nossas ações. E para ser um bom líder da própria vida ou das nossas ações, a gente tem que saber comunicar. Então é algo que a gente aprende, né, diariamente, aí, dia após dia, mas é algo que a gente sempre deve, antes de falar ou antes assim de se expressar, pensar no que vai falar, mas também se organizar como falar, para a gente não ser mal interpretado. Tem uma parte que ele fala que a vida não é justa, e isso é uma realidade. É duro a gente aceitar, mas a vida nem sempre vai ser justa. Mas isso não quer dizer também que a gente vai desistir, vamos dizer assim. Mas aceitar que a vida nem sempre vai ser justa, eu acho que nos ajuda muito, sabe? A crescer até mesmo emocionalmente, pra gente ver que a gente não é uma vítima. A vida, tá aí, né? Ela é aquilo que é. Para todos, não é só pela gente, porque às vezes a gente leva aquilo tanto pro pessoal que aí a gente fica no papel de vítima todo o tempo. Fala que nos treinamentos da CIO, ele passou por diversos castigos e punições, sabe? E o problema é que nem sempre, gente, as punições eram justas, sabe? Às vezes eram injustas. E mesmo assim, ele sofria, né? Mesmo sendo injusta, mesmo ele não merecendo, ele sofria. E isso poderia gerar nele uma raiva, né? Vamos dizer assim, um sentimento de raiva e de justiça. Mas ele passa muito tempo, né, vivendo essa realidade, naqueles treinamentos, e ele passa a aceitar, por um lado, né, que a vida ela é muito injusta e que, por outro, é inútil tentar resistir a este fato. Então, vai ter momentos que, às vezes, a gente sai até como culpada da situação, sabe? Ou numa situação, vamos dizer, às vezes você explicou, explicou 1000 vezes que você não queria fazer aquilo, mas você vai sair culpada. Vai sair culpada da situação, mesmo você não querendo e não tendo a intenção de passar aquilo, você vai sair como culpado. E é uma situação injusta. Mas, por outro lado, é inútil a gente tentar resistir a esse fato. Tem momentos que a gente realmente sai como culpada de uma situação e você vai ter que aceitar, né, gente? É como ele fala que não dá pra resistir. A gente vai ter que aceitar e colocar nossa mente em paz e saber que essa não era a nossa intenção, né? A intenção da gente nunca foi essa, e tentar ficar em paz, né? Já que a gente já fez todas as etapas de pedir desculpa, que não era isso que você pensava, não era isso que você queria fazer, mas quando você chega num patamar que você vê que você já fez tudo e você não pode mais fazer nada, e você mesmo assim se é culpada, faça uma oração e fique em paz, sabe? Tente ficar em paz sabendo que na sua consciência, no seu coração, não era o mal que você queria fazer. Então, tudo bem. Porque esses treinamentos eram muito pesados. Eram treinamentos para fazer você mesmo parar, desistir, mas tanto emocional quanto físico.
E ele falou que tinha um baixinho, né? Que era o menorzinho, normalmente são os altos e mais fortes, que são assim mais, né? Vamos dizer, mais cotados. E ele conseguiu fazer o que os outros não conseguiram. Então, assim, porque ele não desistiu, porque ele continuou. E ele falou que o fato de a gente entender que a vida não é justa, né? Porque depois ele sofre um acidente, eu não sei, eu não vou dar spoilers aqui, mas ele sofre um acidente e ele fica numa cama, gente, ele fica numa cama, tá? E aquilo também, imagina se ele pegasse assim, meu Deus, então vou pegar pra mim isso, por que aconteceu comigo, só comigo? Mas não foi só com ele, depois ele viu que foram vários outros, teve gente que foi em guerra, teve gente que teve acidentes, gente que ficou sem membros, né, sem perna, braço, ele vai encontrando com várias pessoas, né? Depois, a vida não é justa. E saiba que a vida não é justa, mas não para você ficar triste, mas você saber que todo mundo, vamos dizer assim, está no mesmo patamar, né? A gente não está livre ao 100% de nada, mas ao mesmo tempo, a gente também tem toda a oportunidade diante de nós, inclusive de dar a volta por cima. Ele diz também que o que importa é o tamanho do coração. Aquilo sim vai determinar aí todo o seu trajeto. E, gente, o tamanho do coração, ele fala aqui que às vezes a gente olha para uma pessoa e tem um julgamento daquela pessoa. E a gente faz toda uma estratégia aí na nossa mente, né? Essa pessoa é assim, é assado e ok. Só que depois, não tem aqueles casos, depois quando a gente vai vivenciando, né? Vai tendo mais intimidade com a pessoa, você vê que não é nada daquilo. Que na verdade a pessoa é uma pessoa boa, sabe? Assim, e o fato também de que ele fala que o que importa é o tamanho do coração, não significa que a pessoa não tenha defeitos, tá, gente? Também tem isso. A pessoa pode ter defeito, mas ela pode ter um coração grande, né? Ela tem defeito, mas tem um coração grande. E ele fala que no final de tudo isso, né, da receita de bolo, o que importa, na verdade, é o tamanho do coração. Ele diz também que a gente não deve, né, perder tempo, né, recusando de aceitar novos desafios por causa disso. Quando for o caso, de repente, que já algo deu errado, você fez um projeto, o projeto faliu, né? E aí você, a vida é injusta e eu não vou tentar de novo porque eu não quero passar por isso de novo. Errado. E ele fala pra você não perder tempo para tentar outra coisa, né? Porque a gente tem que levantar e seguir em frente. Outra coisa que ele fala é que o fracasso pode te tornar mais forte. E isso é verdade. Quando a gente fracassa uma vez, a gente tem metade das chances de fracassar de novo. Isso quer dizer que você já fica mais esperto, né? Você fica muito mais esperto e muito mais analítico na situação para fracassar novamente. Mas ele fala que errar é muito importante. Erre muito, sabe? Porque errar muito te ensina muito também. O que a gente vê é que muitas pessoas, elas têm medo de errar, então elas não tentam. E depois batem no peito e falam assim, eu nunca errei. Mas ela não errou porque ela não tentou. E isso não é uma coisa boa. Porque às vezes, quando você passa tantos anos assim, sem tentar nada, na primeira coisa que você tentar e você fracassar, você cai aí numa deprê, né? Por quê? Porque você não teve todos aqueles aquecimentos antes, que sabe que se você caiu agora, você pode levantar. Então erre muito, e é isso que também o William McRaven diz aqui. Outra coisa é enfrente os tiranos, ele fala, enfrente os tiranos. Ele diz que a gente não pode fugir dos tubarões, né? Os tubarões que circundam a nossa vida aí. Mas ele fala também dos treinamentos sempre da SEAL, né? Ele diz que um dos exercícios é que os cadetes devem mergulhar à noite para encontrar vários tubarões, sabe? Aqueles tubarões brancos, inclusive o tubarão branco. E ele falou que o cadete tem que manter a calma. Então você imagina, ele tem que mergulhar porque faz parte do exercício de treinamento. Ele sabe que ele pode se deparar com um deles, né? Porque ele está procurando por isso. E mesmo assim, ele tem que fazer, né? Então, por isso ele tem que enfrentar, por isso enfrente os tubarões. No último caso, se caso o cadete se deparar com um tubarão, ele tem que dar um soco bem no focinho do tubarão, sabe? Então, gente, isso aqui o fato é que em todas as áreas da nossa vida existem tubarões. Vai existir várias dificuldades, vários desafios pra gente.
E o que ele deixa nessa parte é que esses tubarões, né, na nossa vida real, estão prontos sempre a nos intimidar, a nos dizer que a gente não vai conseguir, que é melhor a gente deixar pra lá, que é melhor a gente nem tentar, né? Que aqui é assim, que você tem que aceitar. Ah, porque isso é muito grande pra você. Ah, mas eles pedem esse curso. Tem sempre alguém que vai querer te fazer parar. Mas o que a gente tem que fazer é exatamente como os cadetes fazem, é dar um soco bem no focinho do tubarão. E esse soco, ele não é no sentido literal, né? Mas às vezes com atos, né? É colocando limites, é não ouvindo, é deixando pra lá, é continuar em frente, é de repente blindar um pouco os nossos ouvidos de todas aquelas opiniões que não vão fazer a gente chegar a lugar nenhum. E aqui ele fala, gente, que muitas horas a gente está exausto, psicologicamente e fisicamente, sabe? Então, às vezes a gente está exausto, sem disposição, sem força, a gente não quer fazer nada. Mas tem momentos, nos momentos mais sombrios, mais difíceis, é preciso a gente também dar o nosso melhor, né? É preciso a gente fazer mesmo sem vontade. E não fazer de qualquer jeito, mas fazer com amor, fazer dando o melhor, mesmo nos momentos difíceis. Aqui também ele fala que a gente deve se permanecer à altura da ocasião. Porque muitas das vezes o fato de a gente estar cansado, exausto, surge a oportunidade naquele momento, aí você, não vou fazer porque eu estou cansado, deixa pra lá agora que eu já estou exausto. E é errado, porque a ocasião, ela nem sempre surge naquele momento que você está bem, né? Está animado, não é sempre assim. Às vezes ela surge exatamente naquele momento que você está cansado, está exausto, mas não perca a chance de dar o seu melhor ali. Outro ponto é dê esperança para os outros. E quando a gente dá um pouco de esperança para os outros, significa que a gente também tem esperança dentro de nós, né? Mais uma vez, vai cair aqui, a gente não pode dar o que a gente não tem, fica difícil. E quando você vê que as pessoas dão o que não tem, não é nada daquilo, não é nada real, porque depois no dia a dia você vê que não é assim. A gente consegue verificar quando a pessoa dá o que não tem. E o fato de dar esperança aos outros, gente, é algo assim que às vezes, sabe, em determinado momento faz mais bem a quem está dando do que quem está recebendo. Não tem aqueles momentos que a gente estava muito mal, sabe? Eu estou falando emocionalmente, muito mal, muito triste, e a pessoa veio e te deu algo que você precisava e foi como um copo de água para uma pessoa que tem sede. É exatamente assim quando a gente dá esperança aos outros também. E esse simples gesto, ele pode mostrar o quanto de diferença a gente pode fazer na vida dos outros, né? E para fazer isso, a gente nem precisa, gente. A gente não precisa de capacidade financeira, a gente tem que ter muito dinheiro para fazer isso. Não. Não. A gente só precisa carregar também isso dentro da gente como valor. E cada um tem um valor pessoal dentro. Por isso que a gente tem que se esforçar para ser a melhor versão da gente sempre. É por isso que eu fiz esse canal também, para sempre dizer que você é capaz sim, querido, de superar todas as suas dificuldades, de dar a volta por cima, sabe? Porque eu vivi isso, eu acredito nisso e eu passo o que eu tenho dentro. Eu não posso passar uma coisa diferente disso. E eu acho que essa parte do livro do William, né, McEwan, Dê Esperança aos Outros, mostra que o dar, a palavra dar hoje foi tão banalizada que a pessoa pensa que é dar o quê? Dar só dinheiro? Dar isso? Não, gente, não. Dá atenção, dá a sua escutativa, né? Ouvir, dar esperança. Com uma palavra, a gente destrói uma pessoa, sabe? A verdade é essa. Porque às vezes muitas pessoas vêm procurar já desanimada e às vezes tem muitas pessoas que são tão ríspidas, tão egoístas e até um pouco ruins, vamos dizer assim, sabe? Um pouco mais. E às vezes tem pessoas que tomam decisões até mesmo erradas por causa, de repente, de uma opinião maldosa de uma pessoa. Então não faça isso. Não seja um seminador aí de sementes
que vão destruir, sabe? Sementes destrutivas. Não é porque às vezes, em determinados momentos, a gente teve essa semeação na nossa vida por outras pessoas, que a gente vai sair distribuindo essas sementes, né? Até porque essas sementes também, elas só podem prosperar num terreno fértil para elas. E se a nossa essência não condiz com as sementes que a gente recebeu, a gente não pode sair dando para os outros, gente. A última dica do livro é nunca, 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 nunca desista. Ele fala assim. Pro William McHale, a vida é linda, sabe? Por mais que ele passou por várias coisas, gente, que eu não quero falar porque vocês têm que ler o livro. A não ser que vocês deixem aqui embaixo, olha, faz realmente, fala aí. Não quero dar spoiler. Mas o William McHale, pra ele a vida é linda, né? E mesmo naqueles momentos em que tudo parece confuso, que ele fala dor, a vida, o momento que ele passou, que ele teve revolta, também teve um momento dele de estresse, que ele não acreditou em nada, de raiva, mesmo assim, a vida continua sendo linda, né? Então, os momentos felizes, eles não podem existir se os maus pensamentos existem. Isso é muito importante na nossa mente, que a gente tem que vigiar o que a gente pensa. E não quer dizer que a gente vai ser perfeito, ninguém é perfeito, já disse uma vez aqui, ninguém, gente, a gente nunca vai ser perfeito. A gente vai ter momentos de raiva, vai ter momentos que a gente quer xingar, já disse isso, mas juntando tudo isso, né, a gente sabe que a gente comanda um pouco do que a gente vê, de acordo com a nossa vivência. Então, ele vê que a vida é linda porque ele passou por várias dificuldades e ele decidiu manter isso nele, vamos dizer assim. Porque se a gente ficar só vendo um lado negativo, só os maus pensamentos e tudo, a gente vai ver a vida ainda mais cinza, mais triste. E os pensamentos é como um imã, né? Atrai outros pensamentos e coisas boas, gente, não podem existirem, né? Onde tem coisas que não são boas, né? Uma mente carregada de coisas negativas não pode atrair uma coisa boa. Ele diz também que nos momentos difíceis, né? Nos momentos difíceis da nossa vida, a gente não tem que culpar as outras pessoas, né? Os outros não têm culpa pelas coisas que deram errado. Porque as pessoas têm mania de justificar tudo nos outros e tudo é culpa dos outros, menos dela. E não é uma coisa legal. Então, a nossa vida também é o que nós fazemos dela. Então, se até aquele momento, pode ser até que alguém te atrapalhou, mas dali pra frente, então não aceite mais que ninguém te atrapalhe. Siga a sua vida, siga o seu caminho, né? Com o seu pensamento, com as suas crenças, os seus valores e tome as decisões que você quer tomar. Porque isso ali vai te ajudar a não culpar ninguém. Não culpar os outros e assumir a responsabilidade para você. Desistir não significa também que você tem que persistir numa situação, gente. Por exemplo, você fez algo, aquele projeto que for, ou você mudou de ideia, né? E aí você desistiu, voltou atrás, não quis fazer. E aí você, não, mas eu não posso desistir, continuar até o final. Também não é bem assim. O que ele está dizendo aqui é você não desistir do que você quer fazer e não persistir no que você não quer fazer. Eu vou dar até um exemplo aqui de mim, hein? Olha, eu comecei a fazer, acho que foi para 2019, final de 2019, eu me inscrevi num MBA, né? Eu sou formada em administração e de empresas e me matriculei no MBA de gestão financeira e controladoria. Só que o trabalho, né? O trabalho estava assim, os horários todos assim bem pesados. Eu não estava tendo tempo para me dedicar. O que eu fiz? Depois de pagar 5, né, mensalidades, eu resolvi trancar e perder as 5. Porque quando você faz um MBA aqui, não é que você vão te devolver o dinheiro. E eu fui muito criticada, gente. Muito criticada porque eu perdi 5 meses de um valor alto por causa disso. Mas eu preferi recuar. Por quê? Porque eu vi que não ia dar conta. Era melhor perder 5, né? Do que perder 24, 12, vamos dizer assim. E não dar em nada, eu ter que fazer de novo. Então, assim, tem horas que a gente tem que saber recuar. Depois, ano passado, né, com um movimento um pouco mais tranquilo,
eu matriculei de novo. Por quê? Porque primeiro que era a minha intenção terminar e fazer. E segunda coisa, que é porque eu vi que era o momento adequado, já que estava mais tranquila. Então, eu fiz e vou terminar esse ano, né? Me matriculei no ano passado e vou terminar o MBA esse ano. Estou muito feliz. Tá bem pesada, as matérias são bem complicadas, né? Bastante coisa, mas eu me administrei para isso. Então, assim, isso é importante também. Esse fato de nunca desistir é para a gente não desistir dos nossos objetivos, mas isso não quer dizer que você tem que seguir quando você tá vendo que não tá dando para você seguir. Que lá na frente você vai se atropelar, né? Então, o recuar também é importante, saber dar um passinho para trás e não ouvir o externo, porque eu fui criticada quando eu fiz isso, mas o fato de 5 mensalidades que eu perdi valeu a pena para mim, do que perder de repente 12 ou 18, né? E depois não conseguir, né, passar pelas provas. E no ano passado eu tive ótimas notas e espero também esse ano ter ótimas notas para eu terminar o meu MBA e eu estou muito feliz com isso. Então, eu quero acrescentar também nesse livro, né, do William McEwan, que é a importância de você nunca desistir do que você quer. E isso não significa que você deve sair tropeçando pelo meio do caminho, mas que você deve ser inteligente ao ponto de pensar, organizar o que você quer fazer e dar um passo de acordo com como você pode e de acordo com o que está te circundando, o seu trabalho, seus horários, tudo isso para você dar o seu melhor, né? Que é o que ele fala também. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui, né, essas dicas desse livro, que esse livro é muito engrandecedor, mas ele tem várias outras, gente, tem muitas coisas. Então, se vocês gostaram desse vídeo e também desse livro aí, deixem aqui se vocês quiserem mais coisas desse livro, que ele é um baú cheio assim de coisas maravilhosas. E vou deixar também aqui embaixo o link também dele, né, falando numa faculdade, acho que foi a faculdade do Texas. E eu espero que vocês gostem muito. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!